Documentalista. Eu sou o documentalista. E isso é A Torre de Babel, a origem das línguas. A história da Torre de Babel aborda um dos temas mais universais do relato mítico de fundação. As religiões e os mitos étnicos costumam nos dar explicações sobre as origens e o desenvolvimento da linguagem oral. A maioria das mitologias não acredita que o homem seja o inventor da língua, mas sim que existe uma linguagem divina que antecede as línguas humanas. A linguagem mística usada para se comunicar com os animais ou espíritos, como, por exemplo, a linguagem dos pássaros. No relato da Torre de Babel do livro do Gênesis, no Antigo Testamento, Deus castiga a humanidade por sua arrogância e confrontação, expondo o homem à confusão das línguas. Mas esse castigo, ao mesmo tempo, é um dom que não apenas limita e restringe, mas também define e projeta o homem em suas possibilidades. Um castigo que, assim como o castigo de Adão e Eva, abre possibilidades para novas opções. A confusão implica a possibilidade de reaprender, e o homem deve seguir esse caminho até encontrar a clareza que o faça superar o ódio e a confrontação. Só assim ele poderá superar a confusão e aprender um novo idioma que o identifique com o próximo. A Torre de Babel era uma construção significativa mencionada no judaico-cristianismo, que foi construída pelos homens em tempos imemoriais e que costuma ser associada ao histórico Ziggurat de Menanke, da antiga cidade da Babilônia. Este edifício, no topo do qual ficava a Exágila, templo dedicado a Marduk, originalmente tinha 7 andares de altura e mais de 91 metros, mas poucos de seus vestígios permanecem atualmente. A Torre de Babel não é apenas uma construção fundamental na tradição judaico-cristã e mencionada no Antigo Testamento, mas também faz parte do imaginário universal e subjetivo. Sua história atravessou gerações, mas a lenda da torre repousa sobre uma realidade. Pois existia de fato na Babilônia uma construção de vários andares e de origem desconhecida, que já era restaurada nos tempos de Nabopolassar, fundador da dinastia Caldeia. Inclusive, essa construção se chamava Etemenanke, que pode ser interpretada como a mansão do alto entre o céu e a terra. Concordando com as principais interpretações do capítulo 11 do Gênesis, que afirmam sobre a construção da torre que os homens pretendiam alcançar o céu. Uma inscrição que data do tempo de Nabopolassar e indica que Marduk, o grande deus da Babilônia, me ordenou colocar solidamente as bases da Etemenanke, até alcançar o mundo subterrâneo e, desse modo, fazer com que o seu topo chegue até o céu. Em outra inscrição dos tempos de Nabucodonosor, é especificado que a decoração do topo era feita de tijolos de esmalte azul brilhante, ou seja, adornada com a cor do céu, perfeitamente adaptado para dar a impressão de que o edifício se perdia no azul infinito. De acordo com a Bíblia, Deus, para evitar o sucesso da construção, fez com que os construtores começassem a falar diferentes idiomas, dando origem às diferentes línguas, e se dispersassem por toda a face do mundo. Toda a terra tinha uma só língua e usava as mesmas palavras. Os homens, em sua migração para o Oriente, encontraram uma planície na região de Sinear e se estabeleceram ali, e falaram uns com os outros.
Vamos fazer tijolos e queimá-los no fogo. Usaram tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade e uma torre cuja ponta chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos mais dispersos sobre a face da terra. Mas Yahvé desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse: eis que todos formam um só povo, e todos falam uma mesma língua. Sendo este o princípio de seus empreendimentos, nada os impedirá de realizar tudo o que planejarem. Pois bem, desçamos e ali mesmo confundamos sua linguagem, de modo que não se entendam uns com os outros. Assim, Yahvé os dispersou dali por toda a face da terra, e eles cessaram a construção da cidade. Por isso ela foi chamada de Babel, porque ali Yahvé confundiu a língua de todos os habitantes da terra e os dispersou por toda a superfície. Gênesis 11:96. Nimrod. Quem foi o primeiro a se tornar rei depois do dilúvio? E quem a Bíblia cita como caçador poderoso contrário a Yahvé? Ele é apontado como o verdadeiro idealizador da ideia de realizar essa enorme empreitada. Alguns tentaram identificá-lo com Shahrukin ou Sargão. Daqui o fundador do primeiro império semita. Outros acreditam ver nesse vigoroso caçador a figura do deus assírio Ninurta, deus da guerra e da caça, que como Nimrod gostava de caçar seus inimigos. Diz a tradição que, por não terem pedra para a construção, eles passaram a fabricar tijolos, e como também não tinham cal, usaram betume como argamassa. Não se sabe exatamente quando foi construído Etemenanque, a Torre de Babel, mas provavelmente já existia antes do reinado de Hammurabi. Acredita-se que o poema sobre a criação da Babilônia em Uma Elis foi escrito durante ou pouco tempo depois do reinado de Hammurabi. Dado que o poema menciona Eságila, o templo de Marduk sendo criado imediatamente após a criação do mundo, e sugere a existência de Etemenanque. A Babilônia foi destruída em 1686 a.C. por Senaqueribe, que diz ter destruído o Etemenanque. A cidade foi restaurada pelos reis neobabilônicos. Demorou 88 anos para ser reconstruída. Sua característica central era o templo de Marduk, Eságila, para o qual estava relacionado com o zigurate de Etemenanque. Essa foi reconstruída por Nabucodonosor II. Os 7 andares do zigurate alcançavam uma altura de 91 metros e continham um templo no topo. A base dessa torre teria sido um quadrado de 92 metros de lado, e sua altura original teria sido aumentada na época de Nabopolassar e Nabucodonosor II, para torná-la um digno expoente de seu poder e grandeza. Cálculos baseados em outras escavações arqueológicas determinaram que essa torre escalonada pode ter tido entre 60 e 90 metros de altura. Hoje só restam ruínas dela, já que sua construção foi feita com materiais muito sensíveis à intempérie. Apesar das imagens fabulosas que existem, tanto na literatura quanto na arte sobre a famosa Torre de Babel, não foi encontrado nenhum zigurate erguido de forma íntegra e completa. No entanto, tanto a antiga documentação em escrita cuneiforme quanto as imagens preservadas e os restos arqueológicos nos permitem reconstruir algumas de suas características. Um zigurate era um monumento com uma base de planta quadrada ou retangular, construído em forma de terraço elevado, escalonado em vários níveis. No último deles, erguia-se uma capela ou um templo monumental.
e planta quadrada, só monumento a... feito de tijolos esmaltados, impulsionava. Uma das resenhas antigas que fala sobre a edificação foi o relato de Heródoto quando passava por Babilônia no século V antes da nossa era. A resenha descrevia a fachada da torre com uma altura de aproximadamente 91 metros. O edifício, em forma escalonada, tinha 7 andares feitos de muro, com ressaltos, sem dúvida verticais. O zigurate tinha uma planta quadrangular dividida em 2 setores e delimitada por uma grande muralha. A subida a cada uma das torres era feita por fora, seguindo uma escada em espiral, até chegar ao final. O último andar tinha instalações para o culto, adornadas com tijolos esmaltados azuis imitando a cor do céu. Também nos indica que aquele santuário azul no topo era dedicado ao grande deus Marduk, e faz referência à celebração anual de renovação do reinado, como fruto do contato entre Deus e o rei. Construída com esforço ao longo de muitos reinados, sobreviveu por pouco tempo. Babilônia, que caiu em 539 sob a dominação persa, se rebelou em 482. Gerges, que a colocou novamente sob sua autoridade, tomou represálias que causaram sérios danos ao monumento. Um século e meio depois, no ano 331, Alexandre, o Grande, estabeleceu sua capital na Babilônia. E quando viu a torre em ruínas, tentou restaurá-la. Mas isso lhe deu tanto trabalho que ele desistiu do seu projeto. Em seguida, a torre serviu de pedreira para os construtores dos arredores, que a reduziram a um monte. Sobre ela foi construído um edifício, e quando este desabou, cobriu as ruínas da torre original, escondendo-a por muitos séculos. O texto da Tábua de Esagil, datado do século II a.C., já descreve uma deterioração, ao mencionar especialmente o primeiro andar, que chegava à altura de 33 metros. Apesar da majestade dessa obra feita pelo homem, não deixa de surpreender o inevitável e funesto destino da mítica edificação. O relato do Gênesis não faz nenhuma menção à destruição da torre. As pessoas cujas línguas são confundidas simplesmente deixam de construir sua cidade e se dispersam dali sobre a face da terra. No entanto, em outras fontes, Deus derruba a torre com um grande bem no Midrash. Disse que a parte superior da torre foi queimada, a parte inferior engolida, e o meio foi deixado em repouso para se desgastar com o tempo. Na Mesoamérica existe o relato sobre um homem chamado Koshkosh e uma mulher chamada Xochiquetzal, que após naufragarem juntos em um pedaço de casca de árvore, chegaram à terra firme e tiveram muitos filhos. No entanto, esses filhos não conseguiam falar até que um dia chegou uma pomba que lhes concedeu o dom da fala, mas em diferentes idiomas e da mesma forma não conseguiam se entender. Entre os Ticuna do Alto Amazonas, dizem que todos os povos foram uma vez uma única e grande tribo, todos falando o mesmo idioma. Certa vez eles comeram 2 ovos de beija-flor sem explicação do motivo, e que, posteriormente, a tribo se dividiu em muitos grupos e se dispersou por toda parte porque ninguém entendia o que os outros diziam. Outra história atribuída aos antigos toltecas afirma que, após um grande dilúvio, os homens se multiplicaram, e então foi erguida uma grande torre ou sacuale para se protegerem caso acontecesse um segundo dilúvio. No entanto, as línguas se confundiram e o trabalho foi interrompido.
Em seu livro de 1918, o socialista e antropólogo Sir James George Frazer documentou semelhanças entre as histórias do Antigo Testamento, como o dilúvio e as lendas indígenas de todo o mundo. Ele então identificou uma história contada na mitologia do povo Lozi, onde homens maus construíram uma grande torre de antenas para perseguir criadores. Niambe, que havia fugido para o céu em uma teia de aranha. Os homens então se perderam quando os mastros da torre desabaram e todos voaram. Frazer também cita as lendas encontradas entre o povo do Congo, assim como da Tanzânia, onde os homens erguiam grandes torres ou subiam em enormes árvores, em tentativa fracassada. De tocar o céu ou de chegar à lua, eu sou o documentalista. E isso foi a Torre de Babel, a origem das línguas. Saudações especiais para Escorpião, Emma Bidosa, The Gamer SD, Gustavo Saldanha, Edith Gutierrez, Lenda 27, Célia Gomes. Fãs do Real Madrid, Odalis Villazón, Dylan Pablo, Cristóforo López, Eric González, Nacho Álvarez, David Dazan, Everywhere, Amino, Félix, Jaime Mendoza Rodríguez, Axel, Josué Reinado, Ángel Vargas, Pablo Arias Maflores, Ciro Terrón, Maidana Errejón, Gabriel Coronel, Nayeli Contreras, Paloma Ríos, e desejando um feliz aniversário para sua mãe. Kevin Guaporro, Paulita Hurtado, Luz de Ángel, Diego Romogama, La Morocha Fernández. Diomedista por sempre, Triol, Teto Bar, Pico, Si, Cheselin 29, Kevin Burbano, Sarah Quinn, o Escorpião, Rolando Garcia Pacheco, De Urbanzon, Jonathan Alegre, Juliano Caroli, Eric Omar Lara Yoga, Kevin Castillo, Daniela Torres Romero e Edgar Ugueto Espinosa. Obrigado. E até a próxima.